Shalom para você que vai nos ouvir nesta noite. Uma boa noite para todos vocês. Quero gravar mais um vídeo neste primeiros horários do domingo, né? A gente já terminou o Shabat, o sábado, e agora a gente já está dentro do domingo, falando de uma forma bíblica. E eu quero trazer uma reflexão para vocês que vão me ouvir, tanto a irmãos quanto a visitantes, amigos. Quero trazer uma reflexão mais uma vez sobre o Shabat, sobre o sábado. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, mas eu sinto necessidade, eu sinto no meu coração o desejo de falar mais uma vez, enfatizar. Porque no outro vídeo, meus amados, eu disse para vocês que vocês deveriam guardar o sábado se vocês desejassem, né? Mas hoje eu já venho com uma outra retórica, eu venho a dizer, né, que vocês devem guardar. Mas fique comigo até o final para vocês entenderem por que eu estou dizendo isso, que vocês devem guardar. Fique até o final com a gente, tá bem? E aí já aproveita, dá um like, né, para ajudar a gente aqui, o canal a crescer. Se inscreva se você não se inscreveu, tá bem? Estou aqui meio que lembrando dos outros youtubers que sempre fazem isso, eu nunca faço, né? E o canal não cresce, eu não faço, o canal não cresce. Então eu vou fazer também, até que Yeshua venha, né? Venha nos resgatar. Que está perto de acontecer, né? Pelos sinais que a gente está vendo aí, está pertinho. Então, meus amados, eu quero fazer uma reflexão para vocês, mas antes eu quero contar uma história minha, para que eu entre no assunto. Espero que dê tudo certo, que o meu celular ele me dê o tempo que eu precisar para gravar esse vídeo, porque às vezes ele corta no caminho, né? Mas em nome de Yahushua, de Yeshua HaMashiach, né? Vai dar certo. Então, meus amados, quando eu estava vivendo lá em Portugal, isso por volta de 2018, se não me engano, antes mesmo de começar a acontecer toda essa problemática aí no mundo, né, essa pandemia horrorosa, antes de começar a acontecer isso, eu estava lá em Portugal e eu não tinha pretensão de voltar para o Brasil naquela ocasião, né, e repentinamente eu comecei a sentir no meu coração, começou a brotar no meu coração o guardar o sábado. Eu, como igreja, não guardava, né, sou 29 anos convertido a Cristo, ao Mashiach, né? Sou 29 anos convertido e durante toda essa minha vida cristã messiânica, eu vi os pastores, os irmãos mais velhos na EBD, tudo sempre dizer que guardar o sábado era coisa para judeus e não para nós. Mas então por que estava brotando aquilo no meu coração, né? Se não era para nós, se eu entendia assim também, já que eles falavam que não era para nós e explicavam da maneira deles, né, tentando até demonstrar biblicamente, mas eu nunca me lembro assim de algum momento eles me provarem na Bíblia que não era para nós. Nunca provaram, né? Então começou a brotar no meu coração e eu fiquei pensando, eu comecei a refletir naquele sentimento que eu estava tendo. E aí, não me lembro se foi antes disso, eu acho que foi antes disso, eu tive um sonho. E neste sonho eu me via em pé, com as minhas roupas normais, roupas ocidentais, né, normais, roupas que a gente veste no dia a dia. E de repente, as minhas roupas eu começava a descer de cima para baixo, como se fosse um raio laser assim em mim, né? E conforme esse laser ia passando por mim, a minha roupa ia se transformando, ia mudando, né? E a minha roupa comum, minha roupa que eu estava usando, que era de repente uma blusa de malha igual a esta, né? Só não tinha esse lindo nome aqui, mas era uma blusa de malha, provavelmente, uma calça jeans. Ia tudo se mudando. E quando terminava, eu estava com uma roupa bem longa, um roupão mesmo, era muito bonito. Não me lembro direito a cor, não me lembro se era um marrom esverdeado, era assim, tipo as roupas que o pessoal do Oriente usavam naquelas épocas, o povo de Israel usava. E ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, que eu via direitinho, irmãos, aquele negócio que parecia um raio assim, descendo pelo meu corpo e minha roupa se transformando. Então uma voz dizia para mim, né?
você vai vestir as roupas de Israel. E aí eu acordei, né? Depois que mudou toda a minha roupa e eu ouvi essa voz falar isso, que eu ia vestir roupas de Israel, eu fiquei pensando o que significa isso, né? Eu vestir roupas de Israel, o que significa vestir roupas de Israel? Mas eu fui deixando passar o tempo, né? Então, de repente, começou a brotar no meu coração o guardar o sábado. E aquilo começou fortemente a falar no meu coração para eu guardar. Mas não foi uma coisa assim imposta. O Senhor, Ele não imposta. O nosso querido Pai, nosso querido Mashiach, Ele não impõe nada, sabe, meus irmãos? Embora eles possam fazer isso porque somos dele, Ele é nosso dono, né? Mas Ele não faz isso, sabe? Com muito amor, Ele foi falando comigo, foi colocando no meu coração aos poucos, através do Ruach HaKodesh, o seu espírito, né? Ele foi colocando no meu coração que eu deveria guardar o sábado. Então, quando eu vi que aquilo estava crescendo dentro de mim, eu comecei a orar ao Pai, a Yahuwah e também a Yahushua. Comecei a orar para que ele me dissesse realmente eu deveria fazer aquilo, porque a vida inteira eu ouvi dizer que eu não precisava, né? E, enfim, e aí eu senti, Deus começou a me mostrar por A mais B, pela palavra dele, tudo que eu deveria guardar. As palavras começaram a saltar nos meus olhos, sabe, meus irmãos? Eu comecei a perceber as coisas. Hoje está muito mais isso, a percepção está muito maior. Hoje, eu quando leio acho que é Brit Hashadá, deixa eu ver aqui se é Brit Hashadá, acho que é Brit Hadashah, deixa eu ver, Brit Hadashah, Brit Hadashah, é o Novo Testamento, né? Então, eu quando leio o Novo Testamento, hoje eu leio na minha Bíblia judaica, porque tem termos judaicos, porque a tradução fica mais fácil da gente entender quando você começa a se aproximar do judaísmo, quando você começa a se aproximar de Israel, quando você começa a se aproximar, a buscar entender mais o hebraico, enfim, a Bíblia judaica vai ficando vai ficando melhor de se ler para se entender e observar coisas. Que nessas versões que nós temos de Almeida, né, muitas coisas que estão escritas na Bíblia de Almeida não nos permite enxergar coisas que na Bíblia judaica a gente consegue enxergar. Então hoje está muito mais fácil para mim enxergar muitas coisas lendo a Bíblia judaica no Brit Hadashah, no Novo Testamento, tá? E o Taná, que é o Antigo Testamento, também está extraordinário para mim, meus amados. Quando leio, eu consigo enxergar coisas assim que eu fico maravilhado, né? Então, outro dia eu terminei de ler o Taná, o Velho Testamento, eu acabei de ler ele, e eu deparei com coisas no livro não sei se foi Miqueias, acho que foi Miqueias, não, no livro de Abacuque, eu deparei com umas coisas ali maravilhosas falando do Mashiach, sabe? E outra hora eu vou gravar naquele texto que eu achei lá de Abacuque, se não me engano foi Abacuque. E então estão saltando os olhos as coisas, assim, o Ruach está me mostrando as coisas nesses dias que nós estamos vivendo, né? Então eu aos poucos eu fui me entronizando com os assuntos judaicos, com as coisas de Israel. Aí eu comecei a buscar mais, eu comecei a procurar mais, saber mais. Até que começou essa problemática toda, né? E eu acabei voltando para o Brasil, né? E aqui no Brasil eu segui guardando o sábado e comecei a aprender coisas que eu deveria fazer no sábado, coisas que eu não deveria. Então eu estava até guardando, mas não estava fazendo totalmente certo assim, né? Eu estava fazendo do jeito que eu achava que eu podia, que eu deveria fazer, né? Porque o meu entendimento era pouco. Mas à medida que você vai tendo mais entendimento, você vai buscando a glorificar mais a Yahuwah, nosso Deus, santificando o sábado, o Shabat, na sua vida. Então a gente santifica esse dia, porque ele já é um dia santo, a gente santifica ele na nossa vida também. Então foi assim, aos poucos, sabe, meus amados, Deus foi me mostrando,
E depois deste sonho, né, eu comecei a brotar essa coisa no meu coração, eu então comecei a guardar, e eu comecei a sentir diferenças na minha vida, comecei a ver, a acontecer coisas na minha vida que começou a melhorar a minha vida. Eu comecei a ter assim, momentos muito prósperos, né? Enfim, outras coisas. Eu comecei a viver uma vida mais alegre. Eu comecei, enfim, irmãos, assim, eu tenho sentido as bênçãos de Arruá. Eu tenho sentido as bênçãos dele ao fazer isso, entendeu? Então, por que eu estou querendo trazer isso para vocês? Porque eu acho que vocês devem fazer e não ficar mais, amados, cegos a essas coisas, porque está na palavra, está nas escrituras que o Shabat é para ser guardado. E vou explicar por quê. Então eu quero ler com vocês uma passagem que está no livro, aqui no meu livro da Tanakh, né? Tanar, né? No livro da Tanar, que é o Antigo Testamento, no Êxodo, capítulo 20, eu quero ler com vocês o versículo 7 que fala do Shabat. E diz assim, meus amados, olha só: lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Criador, teu Deus, no qual tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e teu prosélito aí é um judeu novo, convertido, né? Uma pessoa convertida ao judaísmo, uma pessoa nova. Não sei se chama assim ainda hoje, mas naquela época dizia-se prosélito. Teu prosélito que estiver em teus portões não farão nenhuma obra, porque o Criador fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles em 6 dias. Isso não muda, meus irmãos, isso não muda. Ele fez os céus, a terra e tudo que há neles em 6 dias. E repousou no 7º dia. Isso não muda, isso aconteceu, eterno isso. E por isso o Criador abençoou este dia do Shabat e o santificou. Sabe, meus amados, aí acontece o advento de Yeshua, vir ao mundo, nosso Salvador veio ao mundo para salvar o mundo. Ele veio para os seus, ele veio para os judeus, ele não veio para o mundo, ele veio para os judeus. Primeiro ele veio para os judeus. Yeshua nasceu em Jerusalém, né? Ele viveu em Jerusalém, ele pregou para os judeus. E aí nasceu a igreja, que nasceu de judeus, meus irmãos. O nosso Messias era judeu, é judeu, né? E vai voltar para Israel novamente, ele vai voltar para lá, porque Israel é a herança de Arruá, do Todo-Poderoso, é Israel, não é a igreja que é a herança de Arruá, meus irmãos. Então houve assim uma mudança nas coisas de uma forma até maldosa, eu penso, sabe? Até maldosa. Por isso muitos judeus foram perseguidos, por causa dessas mudanças que aconteceram, de pessoas que se chamaram pais da igreja, né? Então, meus amados, hoje Yahuwá, ele está nos trazendo à tona as verdades. Então, a igreja primitiva, a igreja do início cristã, a igreja cristã, ela era toda judaica. E eles faziam eles obedeciam todas as leis, as mitzvot, se não me engano, eles obedeciam, né? E Yeshua não veio para eliminar os mandamentos, não, ele veio para cumprir. Nós vamos ler isso daqui a pouco. Então, vejam, lembra-te do dia de Shabat, Yahuwá deixou isso escrito, está nas escrituras. O Antigo Testamento é para nós também, meus irmãos. A Torá é para nós, para todos nós. Então eu digo para você o seguinte, que talvez eu vá até me antecipar, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você é crente em Yeshua, em Jesus, se você é crente em Yeshua, você está enxertado na oliveira. E sabem quem é a oliveira? É Israel. É Israel que é a oliveira. Então a igreja, ela pertence a Israel, porque ela está enxertada na oliveira. E se você está enxertado, eu estou enxertado, nós fazemos parte desta oliveira, fazemos parte, então, de Israel, meus amados. Então, todos os mandamentos são para todos nós, não é só para judeu, para quem reconhecidamente é judeu, não,
ela é para todos nós que somos Israel, porque enxertado ou ramos naturais, somos Israel. Quando a gente adota um filho, né? A gente adota um filho, ele não é nosso filho de sangue, mas ele não passa a ser nosso filho de verdade, porque a gente adotou, tá lá no papel, ele é meu filho, tem meu nome, tem tudo, meus amados. É a mesma coisa. Yahweh adotou toda uma multidão por meio de Yeshua. Ele adotou, passamos a ser também a sua herança. Então todas as promessas para Israel são nossas também, são para nós também, desde que permaneçamos na oliveira, né? Porque se nós sendo, como está escrito, nós vamos ler daqui a pouco, né? Se nós sendo ramos não naturais, né? Se fomos reenxertados e os ramos naturais às vezes são cortados fora, que dirá nós que somos enxertados? Então temos que tomar cuidado para não sermos cortados fora, né? Então eu quero ler uma passagem com vocês do Brit Hashlah, meu Deus, a palavra foge de novo, Hadashah. Brit Hadashah, no Novo Testamento. Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Matityahu, Mateus, no capítulo 5, nos versículos 17 adiante, vai dizendo assim, meus amados, olha só. Não pensem, essas são palavras de Yeshua, tá? Não pensem que vi abolir a Torá. Olha, Yeshua disse que não veio para abolir a Torá. E os profetas, ele não veio abolir. Não veio abolir, mas completar, ou seja, ele veio completar, ele veio fazer com que a Torá e os profetas venham a ser validado. Ele veio validar ainda mais o que já está escrito na Torá, o que já está escrito no Taná pelos profetas. Aí no versículo 19 fala assim: portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot, obedecer a menor desses mandamentos, né, e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. E é assim que, desde que a igreja, né, deu ouvidos a Roma, meus amados, a Roma, e que aboliram o Shabat, transferiram o Shabat para domingo, para o primeiro dia da semana, nada a ver, meus amados, e passaram a ensinar isto veio se propagando até o dia de hoje, e a própria igreja protestante, a igreja evangélica, ela aceitou isto de bom agrado. Uma coisa que veio lá dos pais da igreja, que eram católicos, papas e outros mais, que veio deles, eles fizeram essa transformação horrenda, assim, desobedecendo a palavra de Yahweh, meus amados. Isso permanece até o dia de hoje. Todos eles que ensinaram, todos os que ensinam, serão chamados menor no reino do céu. Você quer ser chamado menor do reino do céu, meu amado, minha amada? Eu acho que não, né? Então nós temos que obedecer às mitzvot, por menor que ela seja. Então, eu sempre falo isso, né? A igreja, ela obedece todos os mandamentos. Ela fala que nós não devemos matar, não devemos roubar, não devemos prostituir, não devemos todas essas coisas. Mas o Shabat não faz parte do mandamento para nós. Que coisa! Não tem nada a ver, meus amados. Shabat é mandamento e talvez um dos mais importantes. Porque Yahweh, nós lemos no Tanakh ainda há pouco, ele fez os céus, a terra e tudo que neles há em 6 dias. Isto é fato, isto aconteceu, isto ocorreu. E no 7º dia ele descansou e santificou o 7º dia. Isto é fato, meus irmãos. Não muda, nunca vai mudar. Entendeu? E quando nós voltarmos para Jerusalém com Yeshua, meus amados, porque nós vamos vir com ele, nós vamos para junto dele e vamos vir com ele. Vamos reinar com ele. Nós vamos para onde? Para Tizion, para Monte Sião, para Jerusalém. Nós vamos ficar em Jerusalém. Ele vai governar de lá. O seu trono vai ser lá em Jerusalém. Não é nos Estados Unidos, não é no Japão, não é no Brasil, não é em lugar nenhum. É em Israel, em Jerusalém, Jerusalém. Meus amados,
Como é que pode? Para mim, essas coisas hoje estão mais claras do que o branco da neve. Está mais claro que o branco da neve. Vocês entendem esse tipo de coisa, meus amados? Então, assim, ele não veio abolir a Torá ou os profetas. Ele veio completar, ele veio validar, né? Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot e ensinar outras pessoas, não é só desobedecer, é ensinar também. Agindo da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma, será chamado maior no reino do céu. Eu sempre digo, meus amados, que todo o meu interesse de ir embora, de estar com Yeshua, é para estar com Ele. Isso é de coração. Sabe, eu não almejo coisas, eu sei que eu vou receber coisas, eu sei que o Pai é grandioso, Ele tem muita coisa para nos dar, para nos oferecer, quando nós estivermos na glória, quando nós estivermos com o corpo transformado. Nós receberemos muitas coisas, o próprio corpo transformado, né? Vai ser uma bênção tremenda. Mas, meus irmãos, o meu interesse maior é de ir embora para estar com Ele, para ver Ele, para andar com Ele, para sentir o perfume dEle, para olhar nos olhos dEle, para beijar a sua mão, para abraçar. Olha, irmãos, se possível andar com Yeshua pelos jardins, andar com Ele de mão dada, vai ser... É algo que eu tenho assim um desejo profundo que aconteça, né? Eu quero estar com Ele. Mas se nós ensinarmos desta forma, se nós agirmos, praticarmos, ensinarmos, seremos chamados o maior no reino do céu. Então, meus amados, comece a cumprir o que está escrito na palavra, que vai da Torá ao Brit Hadashah. Comece a cumprir, meus irmãos. Não ache que o Taná e a Torá não é para a gente, não, é para nós. Yeshua, ele não fez um Novo Testamento para a gente esquecer o Antigo, nada disso. O Taná e a Torá não são nem antigos, eles são atuais, eles são atualizados, eles são para nós também no dia de hoje, meus irmãos. Quem inventou essa história de Antigo e Novo Testamento, eu não sei nem quem foi. Talvez também tenha vindo de Roma isto, mas o Novo Testamento é o que ele disse aqui, é uma complementação, é uma complementação da Torá e da Taná. Amados e amadas, prestem atenção, larguem de dar ouvidos a pastor que é fechado com este tipo de coisa. Talvez eles não estejam errados, porque eles aprenderam assim também. No seminário também ensina dessa forma. Eu fui seminarista, eu sei. Também se ensina isto. E tenta explicar por A mais B que para a igreja não é necessário. Uma das últimas igrejas que eu congreguei, lá em Curumim, onde eu morei, no Rio Grande do Sul, não é? Acho que foram falar para o pastor que eu guardava ao sábado, né? Porque havia muito assim, gente fofoqueirinha, sabe? Isso infelizmente acontece muito dentro das congregações, gente de fofoca, né? Então vão lá fazer fofoquinha. E eu acho que, pelo que ele falou no púlpito, ele falou assim, deixa eu ver se eu me lembro do jeito que ele falou, ele estava falando trabalhos que ele ia fazer, obras, essa coisa, novos templos que estavam construindo, estavam fazendo obras, que estavam fazendo no sábado. Ele falou assim, eu faço isso no sábado porque a gente não precisa guardar o sábado, porque Jesus é o nosso Shabat. A gente já vive o Shabat com Jesus, ele é o nosso Shabat, por isso a gente não tem que guardar. E ele olhou na minha direção. Então eu tenho para mim que foram falar para ele que eu guardo o Shabat, né? E aí, irmãos, essa resposta que ele deu, Jesus é o nosso Shabat. Sabe o que Jesus é para nós, meus irmãos? Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Sabe? Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso libertador. Pelo seu sangue, ele nos libertou. Da mesma forma como o povo foi liberto do Egito com o sangue de um cordeiro nos umbrais, em que o anjo passou por cima das casas e só matou os primogênitos que não tinham sangue no umbral, assim é Yeshua para nós. Nós que temos o sangue, a marca do sangue de Yeshua em nós, meus amados, nós temos a marca, nós somos marcados pelo sangue de Yeshua. O anjo da morte, ele passa
ele não nos atinge. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, mas ele não é o nosso Shabat, ele é Senhor do Shabat, ele é Senhor do Shabat, e eu o sigo. Ele é o meu amado Yahushua, Yeshua, eu o sigo, mas ele é o Senhor do Shabat, não quer dizer que ele é o próprio Shabat, ele é o Senhor do Shabat, ele é dono do Shabat, ele é dono de tudo. Ele e o Pai são um, ele mesmo disse, né? Então essa história que o pastor falou vem a demonstrar o pensamento que os irmãos têm. Pastores proeminentes, porque esse pastor é um pastor de bom cheio, eu gostava muito de ouvir as mensagens dele. Ele não gostava muito de pregar, ele colocava sempre um presbítero, um outro irmão, mas ele mesmo ficava sentado, ele não gostava muito de pregar, porque ele contava de que o desejo dele era ser missionário, mas Deus mostrava para ele que era para ele ser pastor de igreja. Então ele estava ali cumprindo uma obrigação, mas não que ele gostasse de ser pastor de igreja. Então o mínimo que ele fazia era delegar a outros irmãos a mensagem do domingo, né? A mensagem, a pregação, ele mesmo ficava quieto. Mas quando ele pregava, meus irmãos, era bênção mesmo, eu gostava muito, como poucos hoje em dia, né? Mas ele tem esse mesmo pensamento, ou seja, Jesus é o nosso sábado. Não, Jesus não é o nosso sábado. Jesus é o nosso Mashiach, é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, que é o Senhor do sábado. Ele não é o sábado, ele é o Senhor do sábado. Como ele é Senhor do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Vocês entendem, meus irmãos? Isso tudo é fantástico, né? É glorioso. Então eu quero ler uma outra passagem também, que ainda está em Mateus, que está dizendo assim, agora a gente está no capítulo 15, versículo 24, que Jesus disse assim, Yeshua, né? Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha para quem que ele foi enviado, irmãos. Ele foi enviado para a igreja? Não está escrito isso. Ele mesmo disse, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. E essas ovelhas podiam estar em próprio Israel, como podiam estar no mundo inteiro. Hoje em dia tem judeus espalhados pelo mundo inteiro. Eu mesmo acredito piamente que eu sou descendente. Quase que a maioria dos brasileiros são descendentes de judeus. E hoje eu tenho buscado muito saber judeus sefaraditas, né? Que são aqueles judeus que foram expulsos de Portugal, de Espanha, de Portugal. Alguns até morreram na Inquisição, né? Esses judeus que vieram para o Brasil, talvez nós sejamos descendentes. Eu acredito pelo sobrenome do meu pai, que eu seja um sefaradista também, sefaradita. Posso até pedir, se eu buscar e realmente for comprovado documentalmente, eu posso até pedir, né, para ser cidadão português. Vocês sabiam disso, meus irmãos? Se você buscar na sua árvore genealógica e você for um descendente de judeus sefaradita, você pode pedir, né, para você ser cidadão de Portugal. Você tem direito a ser um cidadão de Portugal. Olha que fantástico, né? Portugal está reparando esse erro que eles fizeram no passado. Mas vamos voltar aqui, não vamos devagar do entendimento, não. Então ele disse, eu fui enviado apenas às ovelhas da casa de Israel, né? E lá no 31 vai dizendo, o povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E disseram uma bracá, uma bênção, né? uma bênção ao Deus de Israel, sempre apontando Israel, ao Deus de Israel, a Yahuwah Elohim de Israel, Israel, irmãos, sempre apontando para Israel. Onde que está a igreja? Aqui no Brit Hadashah, nos evangelhos, meus irmãos, não existe igreja nos evangelhos ainda. E a Yahushua estava falando para o povo de Israel, e evidentemente para todos aqueles que aceitarem ele depois. Ô Jesus, meus amados, ô Jesus, isso está claro, meus amados, está claro como água, entendem? Deixa eu ver aqui, eu separei mais alguns textos
que é para a gente ficar bem fundamentado na palavra, meus amados, bem fundamentado. Então agora em Romanos, no livro de Romanos, do apóstolo Shaul, né? O Talmide Shaul, que é traduzido para Paulo, né? Olha só, no capítulo 11, versículo 17, vai dizendo assim: entretanto, se alguns ramos foram quebrados, ramos naturais, ele quer dizer, né? O próprio judeu, se ele que é ramo natural, e foi quebrado, e você, nós, uma oliveira brava, foi enxertado, se nós fomos enxertados entre eles e se tornou co-participante da rica raiz da oliveira, ou seja, nós nos alimentamos da seiva dessa raiz que é Israel. Meus irmãos, é Israel. Então, não se glorie como se fosse melhor que os ramos. E a igreja, muitos da igreja hoje se gloriam dizendo que são melhores que Israel. Que eles hoje é que detêm as bênçãos, que hoje as bênçãos são para a igreja, não é mais para Israel. E que Deus vai tratar de Israel depois da tribulação. Ora, meu Deus, então a herança de Yahuwá vai ser tratada no final? Assim, meus irmãos, é assim? Sabe? A herança de Yahuwá vai ser tratada no final. Aí ele vai quebrar um monte de gente, vai salvar pouquinhos. É assim a coisa? Não é bem assim, meus amados. Não é assim que a banda toca. Se a gente ler bem, a gente vai entender, meus amados. Peça ao Ruach HaKodesh, peça ao Espírito de Deus, de Yahuwá, para ele mostrar, clarear para vocês como ele tem me clareado. Espero que sirva de bênção para vocês este vídeo, né? Então, se os ramos naturais são quebrados, são tirados fora, próprios ramos naturais, né? Então, quem são os naturais que foram tirados fora? Os judeus que não aceitaram Yeshua. E até hoje, muitos judeus recusam acreditar que Yeshua é o Mashiach, que é o Messias, que é o Cristo. Muitos recusam, mas felizmente muitos judeus estão reconhecendo Yeshua, estão aceitando Yeshua como seu Mashiach. Glória a Yahuwá por isso, meus irmãos. Nós devemos pedir a Yahuwá para que ele clareie a mente dos judeus, para que os judeus cada vez mais se voltem para a verdade, e a verdade é o Mashiach, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Yeshua, meus amados. Então que os judeus possam reconhecer a messianidade de Yeshua. Orem por isso, meus amados. Orem para que os judeus reconheçam. Oh, meu Pai, porque nós todos vamos ser um, irmãos. Nós já somos um porque nós estamos enxertados nessa oliveira. Nós estamos enxertados em Israel. Nós não somos do mundo, não, irmãos. Quando falamos que nós não somos do mundo, nós somos de um povo de Yahuwá, um povo dele, um povo santo, um povo separado. Israel não está fora, nós é que estamos dentro de Israel, porque estamos nos alimentando desta seiva. Ô irmãos, acorda, meus amados, acorda. Não deixa mais iludirem vocês, não deixa mais enganarem vocês com esses ensinamentos, que é coisa romana, sabe? Então, assim, quando a igreja começou a crescer, muitos gentios foram se convertendo, e aí foram tendo poucos judeus cada vez mais, né? Os judeus foram morrendo, os judeus messiânicos foram morrendo, e gentios foram aceitando Yeshua, foram aceitando Yeshua. Chegou um momento que a igreja praticamente só tinha gentílico. E aí ela foi transferida para Roma. Ela, em vez de continuar em Jerusalém, ela foi transferida para Roma. Aí em Roma houve essa salada mista, essa salada venenosa mista. E aí os chamados pais da igreja, que até nos seminários ensinam, que muita gente aceita, inclusive a igreja pentecostal, a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja protestante, enfim, meus irmãos, a igreja cristã não deveria dar ouvidos, ela deu ouvidos também a isso. Houve a reforma, essa coisa toda, mas mantiveram isso. Ou seja,
O domingo é o domingo do Senhor. Vamos adorar o Senhor no domingo. Agora, sábado não é para nós, não. Sábado a gente pode trabalhar, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque não é para nós. Imagina que não é para nós, meus irmãos. Imagina que não é para nós. Está aqui na Escritura que é para nós guardarmos. E se não guardarmos e ensinarmos que não é para guardar, seremos o menor no reino dos céus. Não perdemos salvação por conta disso, mas seremos o menor no reino dos céus, meus amados. Então, se nós somos reenxertados, como o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo disse aqui, meus amados, somos reenxertados, na verdade. Enxertados aonde? Na oliveira. Quem é a oliveira? É Israel. Fique isso bem entendido, meus irmãos. Depois, no versículo 24, vai dizendo: pois se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e enxertado de forma contrária à natureza, nós éramos de uma oliveira brava e fomos enxertados na boa oliveira, quer dizer, contrária à nossa natureza, né? Em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na própria oliveira. Então, assim, os judeus que estão aceitando Yeshua estão sendo reenxertados, estão sendo enxertados de novo na oliveira, meus irmãos. Eles são ramos naturais. Eles são ramos naturais. Ah, meus amados, como eu amo Israel. Hoje eu amo Israel. Hoje eu amo meus irmãos judeus, eu amo aquele povo, meus amados. Eu abençoo Jerusalém, eu abençoo a Israel, eu abençoo os judeus e aos israelenses do modo geral, porque eu faço parte do povo deles, por Yeshua, eu faço parte do povo deles. Pela fé eu sou filho de Abraão, pela fé eu sou um judeu pela fé, meus irmãos, porque eu fui enxertado nesta oliveira. E se nós somos enxertados na oliveira, meus amados, nós não somos melhores do que eles. Como está escrito aqui, nós não somos melhores. A igreja não é melhor que Israel. As bênçãos de Deus para Israel continuam sendo bênçãos de Deus para Israel. Agora, cabe nós estarmos vivendo com Israel, sabendo que nós fazemos parte de Israel como criaturas enxertadas, como sendo ramos enxertados contra a natureza, porque nós éramos de uma oliveira brava, mas nós fomos enxertados. Então cabe a nós glorificarmos ao Todo-Poderoso por Ele nos ter enxertado por meio de Yeshua na verdadeira oliveira, e nós fazemos parte da herança de Israel. Meus irmãos, nós fazemos parte da herança de Israel, nós fazemos parte da herança abraâmica. Amados, não fique de fora disso não. Não creia que você é só igreja, que você é melhor que Israel. Não faça isso, tá? Depois vai dizendo, no versículo 25, irmãos, quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que são, meus irmãos. Olha, a Escritura está clara, né? A Bíblia judaica está claro, para que não se considerem mais do que são. A igreja não pode se considerar mais do que ela é, não. Ela é enxertada, ela é enxerto. Ela não é melhor que Israel, nunca foi, nunca será. Ela é enxerto, ela faz parte de Israel, porque ela está enxertada em Israel, na oliveira, meus irmãos. Então não temos que ser melhor do que eles, não somos, né? Essa insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. Os gentios que continuam sem Yeshua, os gentios que continuam no mundão, que gostam do pecado, que gostam da natureza mundana, a plenitude deles vai acabar, meus irmãos. E é dessa forma que todo Israel será salvo. Então, quando a plenitude, isso já está para acontecer, né? A gente está vendo aí toda essa manifestação, toda essa coisa ruim que está acontecendo, já é para começar a exterminar os gentios da face da terra. Gentios, principalmente gentios, para não aceitarem Yeshua, para acabarem mesmo, ir para o inferno. Sabe? Então a plenitude dos gentios está acabando, meus irmãos. Essa plenitude, o mundo humano está acabando. E aí, dessa forma, todo Israel será salvo. Então, quando nós chegarmos na tribulação, o povo judeu que
que ainda naquele momento não tiver aceitado, não tiver sido ainda de Yeshua, que tiverem ficado vivos, porque eles vão ser mortos, irmãos, até os judeus serem mortos, o anticristo vai matar os gentílicos, irmãos. Não pense vocês que a tribulação ela virá para Israel, que é coisa para... Não, meus irmãos, a tribulação ela vem para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Deus vai tratar com o mundo inteiro, não é só com Israel. As 70 semanas de Daniel fala de Israel, né? Mas quando a gente fala num todo, Israel não é uma nação que ela existe para abençoar as outras nações? Israel não é uma nação que veio com esse propósito? Está escrito nas escrituras, eu não me lembro onde, mas está escrito que Israel ela é uma nação para abençoar as outras nações? Então as outras nações são abençoadas por Israel, né? São abençoadas, elas não reconhecem isso e querem se sobrepor, querem se achar maior que Israel, e não são, sabe? Podem ter terras enormes, né? O Brasil é muito maior territorialmente do que Israel, que é pequenininho. Mas olha, aquela terra pequenininha, meus irmãos, é uma terra rica em bênçãos. Ela pertence a Yahuwá. É lá que a Rússia vai vir reinar, meus irmãos. Aquela terra, meus irmãos, aquela terra é algo assim extraordinário. Eu tenho muita vontade para lá. Se eu pudesse, se eu tivesse em condições, se eu falasse bem o hebraico, eu estou aprendendo, mas se eu falasse bem, eu estou aprendendo o hebraico bíblico, não o hebraico para eu conversar, mas se eu falasse, tivesse condições, eu ia embora para lá, meus irmãos. A não ser que essa coisa da picada me pedisse, porque isso eu não vou fazer, né? Então, a não ser que isso me pedisse, mas se a rua colocar no meu caminho condições, inclusive de eu escapar disso, eu vou. Amados, eu amo, oh glória ao Deus de Israel, eu amo Israel. Amo Jerusalém. Quando eu vejo vídeos falando, eu tenho acompanhado o vídeo de uma pessoa, que eu não sei se ele é messiânico, se ele não é, eu não sei, ele não fala nada, ele só grava as cidades dentro de Israel. É bem legal, eu gosto de ficar vendo. São vídeos assim, quase tipo 1 hora, às vezes tem até vídeo de 2 horas, mas eu fico ali sentadinho vendo na minha televisão. Minha televisão eu ligo direto no Wi-Fi, então eu fico vendo, sabe, meus irmãos? E fico assim, suspirando fundo, de vontade de estar lá. Eu vejo aquele povo, eu vejo, meus irmãos, eu amo aquilo lá, eu amo aquilo lá. É impressionante o amor que Yahuwá colocou no meu coração pelo nosso povo, porque nós fazemos parte, então é nosso povo. O povo santo de Yahuwá é o povo de Israel, e o povo de Israel é o povo ramo natural, e são os ramos enxertados, que é a igreja, meus irmãos. Entendam isto, tá? Entendam, nós fazemos parte de Israel, nós somos Israel também. Nós não somos uma nova Israel, nós somos Israel também, porque estamos enxertados. Eu quero bater nessa tecla, porque somos enxertados, tá? Então, quando alcançar a plenitude, né? Aí, aquele povo remanescente, não é que Deus está tratando com eles, está mandando sova lá nos judeus, não é isto não, irmãos. Aí é que aquele povo que vai sobrar lá, né? O mundo já vai estar aí, eu acho que destruído nessa ocasião. Gentílico, eu acho que não vai haver mais nenhum, né? Vai, de repente, ter sim, porque no milênio a gente sabe que vai ter gente que vai entrar pelo milênio como é que eu vou dizer? Sem ter morrido, sem ter passado pela sepultura, eles vão simplesmente vão ser convidados a participar do milênio. No milênio vai ter pessoas comuns durante o milênio. Nós vamos estar com o corpo transformado, vamos estar com Yeshua, mas vai ter pessoas com corpo comum, pessoas humanas, normais, vão viver muito num mundo de paz, num mundo de harmonia, sem Satanás, sem os demônios, vão viver em harmonia, meus irmãos, com o poderio, com o reinado do grande Meler, o Meler dos Meler, é o Rei dos Reis, né? Yeshua HaMashiach. Então, meus irmãos, aí o povo
de Israel será salvo, como diz o Tanar. Aí o Tanar diz assim: de Tizion, Monte Sião, né? De Tizion virá o Redentor, que é Yeshua. Ele afastará a impiedade de Jacó, né, os descendentes, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. Então, meus amados, aqueles que vão permanecer até o fim, não acredito em Yeshua. Yeshua não é Ben Davi, Yeshua é só um Ben Yosef, é só filho de José, um carpinteiro, com Maria, a gente conheceu. Ele não é o Messias, ele não é o Mashiach. Tem judeus que falam assim, né? Tem judeus que falam assim: não, Yeshua era filho de José, de Yosef, com Maria, não tem nada a ver com o Messias. Estão redondamente enganados. Mas glórias a Yahweh, que hoje eu estou sempre sabendo que judeus e mais judeus estão, meus irmãos, está havendo um mover do Espírito neste momento com relação aos judeus, porque Deus quer levar o maior número do seu povo para Israel, né? Já como os judeus novamente enxertados na oliveira. Ele quer fazer isso. Muitos judeus estão voltando para Israel e por aí vai, e muitos estão reconhecendo Yeshua. E eu creio que por eu ser um descendente, assim como descendente, sou também um, e por isso tenho esse amor no meu coração, esse desejo de ir para lá. É como se eu estivesse voltando para lá. Os meus descendentes foram banidos de Israel, foram para a Europa. Acredito que eu seja descendente de um sefaradita. Foram para a Europa, da Europa vieram para o Brasil, e aqui estou eu hoje. Mas eu considero como se eu estivesse voltando, como se fosse eu que tivesse saído de lá. Ai, meus irmãos queridos, é tudo muito glorioso, né? A gente já está em 46 minutos. Deixa eu correr, porque eu nunca sei se esse celular é complicado, mas deixa eu ir lá. Vamos ler uma outra passagem que está em 2 Tessalonicenses, carta do emissário de Yeshua, Shaul, a comunidade messiânica de Tessalônica. No capítulo 1, versículo 10, vai dizendo: nesse dia, quando ele vier, ele quem? Yeshua, né? Para ser glorificado por seu povo santo. Quem é o povo santo de Yeshua? É a igreja? E admirado por todos os que confiaram nele. Quem é os que confiaram nele? É a igreja? Vocês estarão lá, porque confiaram no testemunho que lhes demos. Agora vamos voltar às perguntas que eu fiz, aproveitando aqui o versículo, né? Nesse dia, quando Yeshua vier para ser glorificado por seu povo santo, o povo santo de Yeshua é o povo judeu, é o povo de Israel, convertido em Yeshua, e todos os ramos enxertados, que é a igreja. Meus irmãos, entenderam? Eu estou falando assim meio exaltado, porque eu passei um Shabat tão maravilhoso hoje, meus irmãos, mas tão maravilhoso. Eu senti tanta presença de Yahweh, tanta presença de Arusha, do Espírito. Louvei, eu adorei, eu dancei. Hoje foi maravilhoso, foi um Shabat gostoso mesmo que eu passei. Eu e o meu Barney, né? Só eu e ele, eu não tenho ninguém em casa, só eu e o meu cachorrinho. Ele brincou comigo, eu brinquei com ele. Ele parece que estava também sentindo a alegria do ambiente, né? Então, assim, quando ele vier glorificado por seu povo santo é o povo judeu, é o povo de Israel, que é a oliveira verdadeira, e todos os que estão enxertados nesta oliveira, que é a igreja, que é eu, que é você, que somos nós da igreja. Então é o seu povo santo, o povo santo de Aruá, o povo santo de Arusha, é Israel, continua sendo Israel, e todos aqueles que foram enxertados em Israel por Yeshua. Vocês estão conseguindo me compreender, meus irmãos? Ai, tomara que sim, né? E admirado por todos que confiaram nele. Aí, todos que confiaram nele, quem são? Os judeus que se converteram, o povo de Israel que se converteu, e o povo gentílico que se converteu, que se tornou ramo enxertado em Israel. É o povo que confiou nele. Vocês, aí todos, judeus e não judeus, estarão lá,
porque confiaram no testemunho que lhes demos, no testemunho que Yeshua deu, no testemunho que os seus talmidim deram, os seus discípulos. Estarão lá. E estarão lá aonde, meus irmãos? Onde que estarão lá? Qual é esse lá que ele está falando? Em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Israel, meus irmãos. Israel. Rabashai na kubiaralaia. Reb Assurian de canto Shamanai. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Hamashiach Yahusha. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso, a quem chamo de Yahweh, porque está escrito que ele é Yahweh. Yud Rei, Vav Rei. Bendito seja o nome do Messias, Jesus, a quem chamamos de Yahusha ou Yeshua. Eu estou falando de Yeshua por causa dos meus irmãos judeus, que só conhecem ele por Yeshua. Um dia todos vão chamá-lo pelo seu nome de verdade. Então todos nós estaremos lá porque confiamos no seu testemunho. Oh, meus amados, que coisa gloriosa é a palavra de Yahweh. Que coisa maravilhosa é a palavra dele, de Yahusha, dos Talmide. Oh, glória! Rabá, Shoriaia, Namanalabassurian, de Cantoralabashai. E vamos ler agora, meus amados, no livro de Hebreus. Essa vai ser a última passagem que eu vou ler. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9, que está escrito assim, ó. Dessa forma permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus. Olha o que está escrito aqui, meus irmãos. Dessa forma... Dessa forma permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus. Você é povo de Deus, então guarde o Shabat. Você é povo de Deus, meu irmão. Você acha que você é só povo de Jesus? Você não é o povo do Deus de Israel, não, você é só povo de Jesus. Jesus não pertence, Jesus está separado de Deus, Jesus não é o Filho de Deus. Como é que é isso? Eu já ouvi esse absurdo dizerem que Yeshua é um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, um Deus vingativo, um Deus que cobrava. Eu ouvi esse absurdo, meus irmãos. E a gente encontra no Brit Hadashah, Novo Testamento, Yeshua falando várias vezes, meus irmãos, várias vezes, que ele veio para o seu povo judeu, que ele era judeu, que ele era filho de Yahuá. Se ele, sendo judeu, ele é filho de Yahuá, então ele é o Deus Filho que é judeu. Por quê? Porque judeus, porque Israel é o povo, é a herança do Todo-Poderoso que é Yahuá. O Adonai Elohim de Israel é Yahuá. E o seu Mashiach é Yahusha, ou Yeshua, é o Mashiach de Israel, que muitos não reconheceram ainda, mas vão reconhecer em nome de Yeshua, vão reconhecer, e eu estou orando para isso. Irmãos, orem também. Isso também é bom para nós, irmãos. Quando você ora por um judeu, quando você ora por Israel, quando você ora por Jerusalém, você é abençoado. Yahuá disse que abençoará quem abençoar Israel, e amaldiçoará quem amaldiçoar Israel, meus irmãos. Oh, meus irmãos, acordem, despertem, não fiquem só aguardando Yeshua vir para levar vocês para o céu e se esquecendo do povo, do verdadeiro povo, se esquecendo de onde vocês se alimentam. A palavra que nós nos alimentamos é a seiva que vem de Israel, meus irmãos. Esta palavra, ela vem de Israel. Ela não vem de um homem comum, não vem de Roma, não, meus irmãos. Ela vem de Israel. Entendam isto. Oh, glória! Entendam isto, meus irmãos. Nós nos alimentamos dessa seiva. E a palavra é a seiva. As escrituras, ela é a seiva.
porque esta escritura veio de Israel. Ela alimentou primeiro o povo judeu, ela alimentou primeiro o povo de Arruá, em Israel. Os filhos de Abraão, os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, todos foram alimentados a partir de Moisés. A Torá veio alimentando o povo de Israel. Depois a Taná com os profetas veio alimentando, chegou aos dias de hoje com a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que continua. Ela veio não para abolir, mas ela veio para acrescentar, como Yeshua disse, veio para acrescentar. Então esta é uma seiva que nós nos alimentamos. Esta seiva, ela é de Israel, ela vem de Israel. Oh, glória! Ela entra pela raiz da oliveira e ela alimenta todos os ramos, irmãos, sejam naturais, sejam enxertados. Então guarde, meu irmão, guarde o Shabat, porque a guarda do Shabat permanece, isso está escrito no Brit Hadashah, no Novo Testamento, em Hebreus. Eu estou lendo em Hebreus, está escrito, Shaul escreveu, desta forma permanecerá uma guarda do Shabat para o povo de Deus, pois quem entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, como Deus fez com as dele. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém falhe por causa do mesmo tipo de desobediência. Façamos o melhor para permanecermos nesse descanso, irmãos. Aí, de repente, outras pessoas vão ler essa passagem e vão dizer que é outro tipo de descanso. Que outro tipo de descanso? Ele fala aqui no Shabat claramente. É o repouso, é um repouso que Yahuwá colocou muito claro. Descanse nesse dia. Ele abençoa quem descansa nesse dia, meus irmãos. Quem tira o dia para sua família, que tira o dia para arejar a mente, para adorar, para louvar, para dançar, para brincar. Sabe, o Shabat não é feito para você ficar quieto no canto. Estou quieto aqui, não vou fazer nada, não vou mover um copo, não vou fazer. O Shabat é para mim ficar quieto, é para não trabalhar. Não é isso. Não vai fazer trabalhos forçados, sabe? Mas viva com alegria no Shabat, dentro da sua casa, com a sua família, reúna a sua família, faça um almoço bacana, ore, e depois cante louvores, dancem, brinquem. Irmãos, vivam em harmonia, alegria, esquecem os problemas. No dia de Shabat não é para pensar em problema, não é para pensar no trabalho secular, não é para pensar em nada disso, é para pensar só no Todo-Poderoso, no dia que Ele nos deu para descanso, porque o Shabat foi feito para o homem, não o homem para o Shabat. Eu disse que aquele seria o último versículo, mas não, ainda tem mais umzinho, que está no primeiro livro de Yahu-Hanan, ou Yohanan, que é 1 João, né? 1 João, no capítulo 4, vai falando desta forma, no capítulo 5, vai falando desta forma, meus irmãos, só para a gente encerrar, tá? Deus abençoe você que está aqui até agora. Continue, falta só um pouquinho. Capítulo 5 do livro de 1 João, Yohanan. Assim sabemos, capítulo 5, versículo 2, tá? Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando Deus e obedecendo aos mandamentos. E quando fala mandamentos, está falando de todos eles, inclusive o Shabat, que é um mandamento, irmãos. Sabemos que amamos os filhos de Deus. Quem são os filhos? Quem são os filhos de Deus? Quem são considerados filhos de Deus, irmãos? É a sua herança. É aquele povo bendito de Israel, meus irmãos. E nós que somos a igreja hoje, porque fazemos parte de Israel, por sermos enxertados. Então, nisso sabemos que amamos os filhos de Deus obedecendo os mandamentos, porque amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Se você diz que ama a Deus, mas não obedece um mandamento que seja, que amor é este? Sabe? Eu não mato, eu não roubo, eu não quero as coisas dos outros, eu não faço isso, não faço aquilo, mas o Shabat não é para mim. Então você está violando todos os mandamentos. Todas as mitzvot estão sendo violadas por causa de um,
eu tenho que obedecer todos os mandamentos, amados. Além disso, seus mandamentos não são pesados, porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo, irmãos. Então, se o mundo está dizendo para você que você não tem que obedecer o Shabat, que o mundo entrou na igreja, nós sabemos disso, infelizmente, a igreja hoje, ela é mais dominada pelo mundo que ela domina o mundo. Essa é a verdade, meus irmãos. Está difícil congregar hoje porque nas igrejas a gente vê o mundanismo lá dentro. Está difícil achar uma congregação, sabe, que ainda está ali firme, fiel a Yahusha, a Yeshua, ao Mashiach, que está fiel à palavra de Yahuwah, desde a Torá ao Brit Hadashah. É difícil. Aí, a maioria das igrejas hoje, elas só pregam o Novo Testamento, só olham para o Brit Hadashah como uma prosperidade. Aí, quando eles querem falar em prosperidade, eles também vão em um ou outro versículo lá do Antigo Testamento, como eles chamam, o Antigo Testamento, que eu chamo hoje de Taná, né? Eles vão lá para poder fazer jus ao que eles estão pedindo lá no púlpito, ou que eles estão pedindo lá na frente. Aí, nesse momento, vale a pena falar de um versículo ou outro do Taná. Vocês entendem? Entendem o que Roma fez com a igreja de Yahuwah, de Yeshua, meus irmãos? Uma igreja que era judia, uma igreja que nasceu entre judeus, que ela tem o seu Messias judeu e ela se formou com judeus. Shaul era judeu. Ele era judeu, ele falou isso claramente. Quando ele foi preso, ele falou: eu sou judeu. Romano de nascimento, mas ele era judeu. Fazia questão de dizer que ele era judeu. Os apóstolos todos, irmãos, todos Talmidim, né, de Yeshua, eu gosto mais de falar Yahusha, né, mas de Yeshua, meus irmãos, eram judeus. Yeshua veio para os seus, que são judeus. Mas por causa da teimosia dos judeus da época, por causa da incredulidade deles, né? Por causa dos falsos mestres da Torá, que falavam da Torá, mas não viviam a Torá, pregavam a Torá, mas não viviam aquilo que pregavam. Mashiach os chamava de hipócritas. João, o imersor, né, chamado de o Batista, que batizava no rio Yarden, rio Jordão, ele chamou de víboras, serpentes, cobras, víboras, porque eles falavam, mas não viviam. Então, Yeshua veio para os seus, e os talmidins continuaram o trabalho de Yeshua. Nós continuamos o trabalho de Yeshua até hoje, meus irmãos, até hoje. Quando nós falamos dele, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de todas as Escrituras, nós estamos mantendo acesa essa chama da salvação por meio de Yeshua HaMashiach. Então, a igreja era composta por judeus, ela era judia. Mas aí foi havendo a mistura. Gentios tinham que se converter mesmo, ainda hoje tem que se converter. Que dera, né? Que todos se convertessem, que o mundo de repente virasse uma maravilha. Já imaginou, irmãos? Acabava tudo isso acontecendo de uma hora para outra, né? Mas Satanás, ele consegue convencer o ímpio, não tem jeito, ele consegue convencer o ímpio. Ele cega de um jeito que as pessoas não enxergam. Ele cega. Você não vê cristãos, não vê pessoas cristãs tomando a picada? Porque estão cegos, porque mesmo sendo cristãos, permitiram que Satã passasse alguma coisa na frente deles, para que eles não enxergassem a verdade, estão se deixando envenenar. Então Satã, ele consegue, mas quem dera, né, meus irmãos, quem dera que todos os gentios se convertessem a Yeshua, quem dera. Então pensem nisso, meus amados. Pensem nisso, porque todos que têm Deus por Pai, vencem o mundo.
E nós só vencemos o mundo se nós tivermos a certeza que nós somos realmente servo do Deus Todo-Poderoso, do Deus que habita num lugar alto, altíssimo, Ha-Elion, o Deus de sempre, Ha-Olam, de sempre, eterno, que criou os céus, Shamaim, a terra, a Eretz, e tudo que neles há, toda a criação. Deus que separou um povo, o Deus, o Elohim, que separou um povo para si, que chamou um único homem, Abraão, e prometeu este homem: de você sairá uma descendência muito grande, muito grande, muito grande. E todos estamos aqui hoje como descendentes de Abraão. Você se considera descendente de Abraão? Se você é convertido em Yeshua, você é um descendente de Abraão. E se você é um convertido em Yeshua, você pertence a Israel, como ramo enxerto. Irmãos, às vezes dói na gente a gente saber que a gente como é que eu vou dizer, um adotado. Um enxerto é como se fosse um adotado, né? Ainda há pouco eu dei esse exemplo. Dói às vezes saber que eu sou um adotado, que eu sou um enxerto. Mas glória a Deus que eu sou um enxerto, meus irmãos. Hoje eu faço parte de uma nação maravilhosa, hoje eu faço parte desta herança, que é para Israel, que é para todos os que estão em Israel, enxertados em Israel. Não precisa a gente estar vivendo lá, nas terras de Israel, não é isso que eu quero dizer, a gente precisa estar vivendo lá, eu tenho vontade de ir para lá, mas mesmo a gente estando aqui no Brasil, ou estando em qualquer outro país, se você está em Yeshua, você está enxertado na oliveira, você faz parte de Israel. E se você faz parte de Israel, você faz parte da herança que Yahuwá prometeu ao seu povo de Israel. A herança é para Israel. Pensem nisso, irmãos. A herança não foi transferida de Israel para a igreja, não. Não e não. A herança não foi transferida. Não houve transferência, irmãos. Não houve transferência. Simplesmente Yahuwá, com toda a sua bondade, ele resolveu abrir o seu reino para todos os povos do mundo, porque espalhado por todo o mundo está aquele povo que ele chamou no início. Foram todos tirados de Israel, foram espalhados por todo o mundo. Então hoje tem judeus espalhados por todo lugar, irmãos, por todo lugar. As nações são abençoadas por conta de Israel, são abençoadas, só não caíram, só não estão em desgraça total, talvez, porque são abençoadas por Israel. E a gente falando de Israel, você vê o que Israel fala lá, falando mesmo de Israel, das terras de Israel, do povo que vive lá em Israel, eles primam pela paz. Eles primam pelas paz, eles não têm desejo de guerra, eles não têm desejo de nada, eles querem apenas viver pacificamente. O mundo é que tem um olho em cima de Israel horrível, o mundo que tem um olho, irmãos. Às vezes um país rico, mas está de olho em uma terra pequena. Por que isso? Por que o mundo odeia judeus? E hoje, consequentemente, cristãos. Por que o mundo odeia judeus e odeia cristãos, irmãos? Por quê, hein? Por que será? Tentem fazer a ligação. Por quê? Porque são todos um só, irmãos. Judeus e cristãos são todos um só. Apenas a diferença em judeus que não aceitaram Yeshua ainda. Se eles não aceitaram, eles estão cortados do ramo, mas eles estão ali. Ele está ali, mas está cortado da oliveira. A oliveira está aqui, ele está cortado, está aqui. Mas a hora que ele aceitar Yeshua, ele correndo, ele é reenxertado na própria oliveira dele, na própria oliveira que ele nasceu, que ele é ramo natural. Vocês entendem? Então, meus irmãos, por que o mundo odeia? Por que os judeus foram tão perseguidos, Satanás sabe do desfecho de tudo, irmãos. Satanás sabe qual vai ser o desfecho. Ele sabe aonde que vai ser que o Mashiach vai reinar. Ele sabe onde vai ser.
Aonde que Mashiach vai reinar? Vai ser no Brasil? Vai ser no Japão? Também não. Estados Unidos, de jeito nenhum. Rússia, né? Agora a Rússia está em voga aí, Rússia e Ucrânia. Temos que rogar Yahweh para que, sabe, se possível, né, passe essa coisa da guerra, porque vidas estão sendo ceifadas. Não é bom a gente ver vidas sendo ceifadas, né? A gente quer que o máximo de número de pessoas aceitem Yeshua, e se tiver que morrer, morra salva, né? Então, não é para nenhum desses países, para nenhum país do mundo, somente para Israel. Yeshua vai voltar para Israel e vai pisar os seus pés com os seus santos no monte Har Tizion, monte Har Tizion, Sião. Vai pousar os seus pés no monte Sião, meus irmãos. É lá que ele vai pousar os seus pés. E vai reinar lá, como um rei que ele é. Aí ele vai vir como Ben Davi. Sabem, meus irmãos, eu aprendi muito nesses últimos dias. Eu tenho aprendido muito com rabinos, eu sempre busco rabinos messiânicos, né? Mas eu também aprendo um pouco com rabinos que não são messiânicos, porque eles conhecem bem a Torá, eles conhecem a Taná, né? Então, o que é bom, o que a gente pode extrair de bom, a gente extrai, né? A gente pode extrair de bom, a gente extrai. Então, eu tenho aprendido muito com pessoas que conhecem bastante, né? Então, assim, meus amados, o que eu ia falar? Fugiu aqui a memória. Tenho aprendido muito com eles, né? Mas eu prefiro os messiânicos porque são irmãos meus, são judeus irmãos, né? Então, todos eles sabem, eles contam, eles têm enraizado nessa história, eles contam como foi a perseguição tão vil, tão forte contra os judeus. Eu tenho um livro que eu adquiri, que tem um capítulo que fala só da perseguição dos judeus. Outro dia eu vou separar, né, esse capítulo e vou fazer umas anotações. Claro que eu não posso ler o livro aqui, né, direitos autorais, mas eu vou separar e vou falar o que está escrito ali, vou comentar com vocês, para vocês verem quão horrível foram os amados judeus tiveram, né? E depois, quando a igreja cristã, lá no início, a igreja cristã, que permanecia fiel, olha, irmãos, a igreja permanecia fiel, começou a ser perseguida por Roma. Quantos irmãos verdadeiros, se fosse judeu, então, né, iam parar na fogueira, iam para a Inquisição, morriam, porque a Roma, né, a igreja de Roma, ela matava. Essa igreja, meus irmãos, tem muito sangue de santo manchado nas vestes, tem muito sangue. Mas, infelizmente, a igreja cristã, ela começou a se deixar levar por muitas coisas que eles ditaram regras, e algumas coisas delas, como o Shabat, a igreja cristã, evangélica, a igreja protestante aceitou. E ainda falam, e ainda ensinam. Domingo que é o dia do Senhor, é o domingo, e não é, irmãos, é o Shabat que é o dia santo do Senhor. Tão claro como a neve, está escrito tanto na Torá, quanto no Taná, quanto no Brit Hadashah, ou seja, tanto no Testamento mais antigo, quanto no Testamento mais novo, vamos colocar assim, né? Está escrito sobre isso. O Shabat é para ser guardado. É para ser guardado. Pensem nisso, reflitam nisso. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa mensagem, né? Eu trouxe essa mensagem porque eu senti muito forte no meu coração. Continuamos também aguardando a vinda de Yeshua. Eu continuo acreditando que ele vem a qualquer momento, né? Ele vem buscar-nos, nós que estamos firmes. Nós todos, irmãos, nós todos, não é só uma igreja gentílica, não. É todo aquele que está em Yeshua, enxertado na oliveira por Yeshua. Todos, judeus e não judeus,
que aguardam a vinda de Yeshua, que permanecem fiel a Yeshua, que não se prostituem com outros deuses, que não se prostituem com coisas estranhas, irmãos, porque a prostituição não é só você procurar sexo na rua. A prostituição é quando o homem ou uma mulher que conhece a Yahuwah, ao Todo-Poderoso, ao Criador, que conhece o Criador, que professa o nome de Yeshua como seu Mashiach, que conhece a palavra, as escrituras, né? Que segue o caminho de Yeshua, que até congrega, mas de vez em quando dá umas escapadas, vai uma cartomante, ou vai ali numa igrejinha que tem umas estátuas, se ajoelha para aquela estátua. Quem sabe você, né, realmente você não vai me ouvir, não vai dar, né, a bênção que eu preciso. Isso é prostituição. O povo de Israel, quando abandonava Yahuwah e adorava Baal, por exemplo, existiam outros deuses pagãos, mas quando eles adoravam, passavam a adorar a Baal, nas escrituras fala que eles se prostituíam, isso é prostituição espiritual. Então, meus irmãos, todos os que não se prostituem, que têm a Yahuwah como seu único Deus, porque Yahuwah é um só, o Todo-Poderoso é um só, Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Ehad, ou seja, ouça Israel, o Criador, nosso Deus, Criador é um. Então não há outros deuses, irmãos, não há outros deuses, tá? Fica aqui esta palavra, espero que ela venha abençoar a sua vida, reflitam, não me levem a mal. Agora, se você não quiser guardar, você tem todo o direito. Se Yahuwah te dá liberdade, se Yeshua te dá liberdade, quem é que o irmãozinho Ariel, né, para poder te dizer que você deve ou não deve fazer, né? Eu só acho que você deve viver a palavra como ela é e cumprir os mandamentos. Os que são de Deus, como a gente leu aqui, né? Os que são de Deus, está lá em 1 Yohanan, né? 1 João, está escrito, os que são de Deus cumprem os mandamentos. Né? Os que amam, os que amam a Deus, os que são de Deus, cumprem os mandamentos. E aí, irmãos, Shabat não está nos mandamentos ou tiramos ele da escritura, não está mais aqui na escritura? Quando eu abro lá em Êxodo, não está mais lá? Está, a gente viu, eu abri, está na, a gente viu, está aqui, está no Taná, está na Bíblia, como nós conhecemos a Bíblia, está nas Bíblias de tradução ruim, está nas Bíblias de boa tradução, está na Bíblia da tradução de Almeida, que é a que mais tem, né? Está na Bíblia judaica, está na Bíblia. Todos os livros que contêm as escrituras, que são as escrituras, está falando do Shabat. Está aí, não vê quem não quer. Então hoje, para mim, meus irmãos, para mim, para o irmãozinho Ariel aqui, né? Também muitos me conhecem por Evandro, é o meu nome de batismo, meu nome que meus pais me deram, mas eu pedi a Yahuwah para que ele abençoasse, eu escolhi o nome Ariel para mim, né, para ser meu nome espiritual, por isso eu estou falando o irmãozinho Ariel, né? Eu, irmãos, escolhi, né, viver para Yahuwah e cumprir os seus mandamentos. Cumprir, porque eu estou vendo o que está escrito. E ele tem aberto meu coração cada vez mais para essas coisas. Então, para eu não me alongar mais, porque se deixar eu falo muito, né? Para eu não me alongar mais, esse vídeo eu acho que já está em 1h19. Yahuwah, meu Pai. Amados irmãos, Shalom Aleichem, né? Paz seja convosco. Shavua Tov, uma boa semana. E fiquem na Santa Shalom de Yahushua HaMashiach. Amém? Amém. Tchau, meus amados. Fiquem na paz, tá? Um beijo no coração desse irmãozinho aqui.
Nós que somos povo de Israel, por Yeshua HaMashiach. Fiquem na paz.